Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje, um domingo de Páscoa do ano de 2020, eu gostaria de fazer uma releitura, relembrar o conceito espírita da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Hoje nós temos, segundo o Espiritismo, o conceito de reencarnação, ou seja, eu morro e retorno à vida material, ao meu corpo de carne, com um novo corpo, que é formado desde a união de uma célula feminina à masculina, desenvolvimento de feto, embrião e tudo por aí vai, né? Ressurreição era um conceito antigo de que a pessoa poderia voltar à vida, mas eles acreditavam que esse retorno à vida seria no mesmo corpo físico que a pessoa utilizava. Mas nós espíritas acreditamos em reencarnação e não em ressurreição. É claro que Jesus, sendo um espírito perfeito, não necessitava encarnar. Ele veio em missão para nos ensinar como entender, como nos relacionarmos com Deus e evoluir um pouquinho a parte moral que tinha sido trazida por Moisés. Ele não necessita de forma alguma de reencarnar, porque ele não tem nada para ser aperfeiçoado, né? Ele veio por amor a nós. Eu vou fazer a leitura do Evangelho de Mateus e depois eu vou comentar as diferenças que nós encontramos nos outros evangelhos. Eu estou lendo a nova versão transformadora, para quem depois quiser acompanhar. Capítulo 28, versículos de 1 a 10. Eu vou ler em sequência. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Uma explicação: Jesus morreu numa sexta-feira. Do entardecer da sexta-feira até o entardecer do sábado, era um dia sagrado para os judeus. Neste dia não poderia ser feito nenhum tipo de trabalho material, é um dia dedicado a Deus. Por isso, Jesus foi colocado às pressas num sepulcro que era uma caverna cavada numa rocha e a entrada foi coberta por uma pedra, para que depois se preparasse o corpo de Jesus segundo um ritual judaico, porque nenhum trabalho material poderia ser feito na sexta-feira, do entardecer até o entardecer do sábado. Então, depois do sábado, né, logo no primeiro dia da semana, bem cedo, de manhãzinha, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. Para quê? Para preparar o corpo de Jesus segundo o ritual judaico. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então, se hoje em dia, né, muita gente se assusta quando vê um espírito, imagine naquela época, apareceu um espírito de muita luz que brilhava, a roupa dele brilhava, os guardas, pumba, desmaiaram de medo. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. Então o anjo falou, olha, não está aqui não, ele ressuscitou, né? O corpo de Jesus tinha desaparecido, falou, ó, lembra que ele falou que ele ia ressuscitar, avisa os discípulos, os 11, porque 11 não eram 12, eram, mas Judas tinha se matado, né? Então sobraram 11, avisa eles que o
que o Jesus está esperando por eles na Galileia. As mulheres saíam apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Em nenhum momento elas duvidaram. Elas ficaram felizes da vida de saber que Jesus tinha ressuscitado e saíram correndo contar. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Eu até me emociono a ler isso, porque olha a beleza. Elas não duvidaram, elas acreditaram do fundo do coração. E a hora que elas viram Jesus, elas se ajoelharam aos seus pés e adoraram esse mestre querido. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Então, que coisa bonita, né? Essa imagem que fica para a gente de essas mulheres se ajoelhando aos pés de Jesus, o adorando e imensamente gratas por ele estar lá com elas. E aí elas foram avisar os discípulos. Nós temos algumas diferenças na narrativa. Marcos, eu vou falar só as coisas diferentes. Marcos diz que quem foi até a sepultura foram 3: Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Elas iam para ungir, né? Ou seja, para preparar o corpo de Jesus segundo o ritual judaico. E elas foram pensando, puxa vida, tem uma pedra imensa tampando essa caverna cavada na sepultura. Como é que a gente vai fazer para tirar essa pedra de lá? Elas eram mulheres, não tinham força para arrancar a pedra de lá. Quando elas chegaram lá, a pedra já tinha saído, não estava mais lá, já tinha sido removida. E tinha um rapaz dentro da sepultura. Esse rapaz disse assim: olha, Jesus já ressuscitou, vocês precisam ir e avisar os discípulos dele que Jesus está lá na Galileia esperando por eles. Lucas tem um relato semelhante a Marcos, mas eram 2 homens que estavam dentro da sepultura e quem tinha ido até lá era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres. João já narra bastante diferente. Ele diz que Maria Madalena foi até o sepulcro de Jesus para preparar o corpo de Jesus e lá ele estava vazio. Aí ela chegou e falou para Pedro e para João, né? Falou, puxa vida, olha só, roubaram o corpo de Jesus, o que aconteceu? Aí esses 2 discípulos vão correndo até o sepulcro e lá João vê que as faixas, tudo que tinha sido usado, né, para cobrir o corpo de Jesus, estava perfeitamente dobrado ao lado. Ele falou, não foi, né, ninguém roubou o corpo, ele ressuscitou. Então nós espíritas que entendemos como reencarnação e não uma ressurreição, nós entendemos que Jesus de fato vive entre nós. A mensagem de Jesus hoje ela é tão ou mais atual do que foi na época que Jesus esteve encarnado entre nós. Isso faz com que a gente tenha uma necessidade urgente, premente, de estudar, de entender os evangelhos, de entender o Antigo Testamento, que ele é uma preparação para a vinda de Jesus. O Antigo Testamento vai nos dizer em vários momentos diferentes da vinda do Messias, que é igual a Cristo, que é igual a ungido, ou seja, aquele que foi preparado, escolhido para ser rei. Se nós não entendemos o conceito do Antigo Testamento do Messias, nós vamos ter dificuldade em entender alguns conceitos dos evangelhos a respeito do Messias. Nós precisamos estudar os evangelhos, o Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos, para entendermos o que Jesus veio nos deixar de legado, essa mensagem nos apresentando
um Deus de profundo amor por tudo o que criou, de um profundo carinho por toda a sua criação. E Jesus se relaciona com Deus de uma maneira muito particular. Ele usa um termo em hebraico que quer dizer paizinho. Não é mais aquele Deus vingador que se ira com uma facilidade imensa, que manda matar grávidas, animais, crianças, que é apresentado por Moisés, porque era o Deus possível de ser entendido naquela época. Jesus nos traz um Pai amoroso. Então, a você que tem dúvidas, que às vezes se acha a menor das criaturas na Terra, entenda que Deus criou você num ato de profundo amor e que Ele tem em você um instrumento para que muita coisa que Ele deseja se concretize através de você. Você é muito importante para Deus. E Jesus veio nos trazer essa mensagem desse Pai amoroso que sente o que cada um de nós sentimos. Então vamos entender que nós somos seres especiais e únicos, criados através de um ato de amor. E que se Jesus veio até a Terra, encarnou para que nós soubéssemos tudo isso desse Deus maravilhoso, o mínimo que nós devemos fazer é retribuir esse amor imenso estudando o que Ele nos deixou. Que Jesus nos ilumine, nos ampare e que a gente reflita sobre o significado da vinda de Jesus na Terra. Até mais.